Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor, amém? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Irmãos, Deus está neste lugar. Nós não podemos nos esquecer disso. Eu peço que você feche seus olhos nessa noite. Vamos falar mais uma vez com o Senhor. Eu sei que nós já fizemos várias orações, mas essa é específica para que o Senhor possa falar conosco por meio da sua palavra nessa noite. Senhor, Deus, amado Pai, nesta hora, meu Deus, nós te louvamos, te engrandecemos, te exaltamos, Senhor, por essa primeira parte, pelos louvores que aqui foram entoados, Pai. Senhor, eu sei também, Deus, que o Senhor nos trouxe uma palavra ao nosso coração nessa noite, Senhor. Fala conosco, Espírito Santo. O Senhor sabe que o Senhor tem liberdade neste lugar, Senhor, para falar conosco, Pai. Que a palavra, Senhor, que será ministrada, Senhor, neste momento, Pai, que não venha de mim, mas que venha do Teu Santo Espírito para as nossas vidas, Pai. Pois só Tu nos conhece por dentro, por fora, o nosso sentar, o nosso levantar. E eu sei, Pai, que a Tua igreja deseja e necessita ouvir a Tua palavra nessa noite, meu Pai. É o que nós Te louvamos e Te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quando eu disse Deus estar neste lugar, é porque Deus, Ele é fiel. Enquanto Vitória estava louvando, o ministério de louvor estava louvando e ela estava ministrando, ela falou algumas coisas que está totalmente ligada com a palavra que o Senhor me deu. Isso é a maior confirmação de que o Espírito Santo de Deus está aqui neste lugar. Porque não somos nós que escolhemos, nós somos nós que planejamos, mas o Espírito Santo de Deus que planeja tudo. Eu não comuniquei com ela a respeito de nada da pregação. Eu vi os louvores que iam ser entoados já agora no último instante que eu entrei no grupo do Ministério de Louvor. E eu peço que você abra a sua Bíblia em Efésios, capítulo 6. Dos versículos 10 ao 20. Eu sei que enquanto você abre a sua Bíblia, eu sei que durante todo o ano, já estamos no meio do ano, nós ouvimos falar sobre vida em profundidade. E o tema que o Senhor colocou no meu coração, nós ouvimos falar o que é profundidade, exemplos de pessoas como Estevão, que tiveram uma vida em profundidade. E ouvimos diversas ministrações sobre isso. Mas eu quero falar nessa noite como alcançar a profundidade. Eu quero que nós saiamos aqui dessa noite com o desejo de alcançar essa profundidade, essa vida em profundidade. Efésios capítulo 6, versículo 10, é o seguinte: finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas. Volta um pouquinho mesmo que eu não terminei. Contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Pode passar, minha amada. Por isso, vistam-se de toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Orem também por mim, para que quando eu falar, seja-me dada a mensagem, a fim de que destemidamente torne conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador, preso em correntes. Orem para que, permanecendo nele, eu fale com coragem, como me cumpre fazer. Irmãos,
E eu fiquei tentando pensar o que é que as armaduras de Deus têm a ver com profundidade. E ao analisar, a gente pode perceber algumas coisas aqui. Primeiro que Paulo escreve à igreja em Éfeso, e no capítulo 6 ele começa dando algumas orientações aos pais, aos filhos, aos servos e aos senhores. E depois ele vai falar sobre a importância de nos revestirmos de toda a armadura de Deus. Irmãos, primeiramente, para a gente conseguir alcançar a profundidade, nós precisamos nos revestir das armaduras de Deus. Se você for tentar nadar sem estar devidamente preparado, se você for tentar fazer um mergulho sem estar devidamente preparado, sem estar devidamente revestido, sem estar devidamente armado, a tendência é que você se afogue. Porque o nosso corpo, a nossa respiração, os nossos pulmões, não é preparado para estar mergulhado profundamente. A gente viu no seminário que Silvana deu, nós mulheres, que todos os equipamentos de mergulho que é necessário para você poder mergulhar profundamente. E eu me lembro de algumas vezes em que eu me afoguei. Eu sou de baixa estatura, então eu percebi desde cedo a importância de você aprender a nadar. E para nadar, primeiro você tem que aprender a boiar. Depois você tem que aprender a controlar a sua respiração. Mas eu não quero falar sobre mergulho, não. Eu quero falar sobre se revestir das armaduras de Deus para poder alcançar a profundidade e resistir aos dias maus. Queridos, e a primeira coisa que Paulo vai dizer, após ele escrever as suas orientações, que nós vemos aqui no texto, ele vai falar: quanto ao mais, irmão meu, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Primeiro, para alcançarmos a profundidade, nós devemos nos fortalecer em Deus. Não dá para você querer alcançar níveis mais profundos se você não se fortalecer em Deus. É a mesma coisa de querer ir nadar sem estar preparado. Salmos 46, versículo 1, vai dizer o seguinte. Salmos 46, versículo 1. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Irmãos, somente em Deus, somente no Senhor, nós podemos ser fortalecidos. Nós não conseguimos encontrar forças durante as dificuldades, durante as batalhas, se não nos fortalecermos no Senhor. E o primeiro passo para nós nos fortalecermos no Senhor é não permanecer no mesmo nível. É não ficar da mesma forma que estamos. É não nos contentarmos com o nosso nível de espiritualidade. Irmãos, eu fico encantada quando eu leio Atos, quando eu vejo que Moisés conversava face a face com Deus. Eu fico impressionada quando eu vejo que Paulo tinha todos os dons espirituais. Eu fico impressionada quando eu vejo que Elias era transfigurado, ele estava aqui, daqui a pouco ele já aparecia, era arrebatado, já aparecia em outro lugar. E eu não consigo me conformar com uma pessoa passar tantos anos na igreja e permanecer no mesmo nível espiritual. Se você viajar e voltar para a igreja para visitar, você vai encontrar aquela pessoa da mesma forma. E eu fico pensando por que isso acontece, porque muitas pessoas se contentam em permanecer no mesmo nível. E a única resposta que eu encontro, talvez você tenha outras, é porque realmente não conhece a Deus. É porque realmente não está apaixonado por Deus. Porque quando nós nos apaixonamos por alguém, a gente quer saber tudo sobre aquela pessoa. Se perguntar a cor preferida, você sabe. Se perguntar a comida preferida, você sabe. Se perguntar os filmes preferidos da pessoa, você sabe. O estilo de roupa, você sabe. Quando nós gostamos de algo ou de alguém, aquilo vira prioridade na nossa vida.
Quer ver uma coisa? Quem ama futebol vai saber exatamente tudo. Quais são os campeonatos, quem é que está em primeiro lugar, qual jogador mudou para um outro time. Sabe tudo sobre futebol. Quem gosta de videogame, sente com ele e ele só vai querer conversar sobre isso. E assim por diante. Pode observar as coisas que você mais ama. As coisas que você mais dedica o seu tempo é o seu Deus. Aquilo que te toma mais o teu tempo, aquilo que você tem mais prazer em estar fazendo, é o teu Deus. E eu fico imaginando o que é que nós temos dedicado ao nosso tempo. O que é que nós temos dedicado o nosso melhor. Porque isso fala sobre profundidade, isso fala sobre intimidade. Eu começo a fazer alguma coisa, eu gosto de fazer crochê, e quando eu começo a fazer, eu não quero parar. Só que não é um parar, não. Eu não quero parar a ponto da minha mão inchar de tanto eu fazer, porque eu gosto de fazer aquilo. Porque me traz alegria, porque me traz calma. Para mim é como se fosse uma terapia. E eu sei que aí nesse momento você deve estar passando na sua mente também as coisas que te atraem, que você gosta, que você ama. E é por isso, meus irmãos, que eu pensei sobre outras coisas. E o segundo ponto, para nós nos fortalecermos, é saber a razão da nossa fé. Qual é o motivo pelo qual você serve ao Senhor? Às vezes a gente passa tantos anos numa igreja, tantos anos sentados, ouvindo pregações, ouvindo ministrações, mas quando alguém nos pergunta, por que você é crente? Por que você está exatamente numa religião chamada cristianismo? Por que você vai para a igreja? Por que você pega a sua Bíblia, vai todos os cultos? 1 Pedro 3, versículo 15, diz o seguinte: antes, santifiquem Cristo como Senhor em seu coração, e estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. Qual é o motivo pelo qual você veio aqui nessa noite? Eu sei que não foi para me ouvir. Você veio aqui essa noite porque você queria cultuar o Senhor, porque você queria ouvir a palavra de Deus, porque você entende que Deus é prioridade na sua vida, porque você entende que vale a pena servir ao Senhor. E às vezes a gente acha tão difícil pregar para as pessoas, quando o nosso motivo de fé já é uma pregação, um testemunho para as pessoas. E muitas vezes nós não sabemos dizer o motivo pelo qual nós servimos ao Senhor, a razão da nossa fé. Queridos, e é por isso que nós precisamos nos revestir de toda a armadura. 2 Coríntios 10, capítulo do 3 ao 15, vai dizer o seguinte: pois, embora vivamos como homens, não lutamos segundo os padrões humanos. As armas com as quais lutamos não são humanas, ao contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativos todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Para que nós possamos mergulhar nas águas profundas do oceano da graça de Deus, nós precisamos revestirmos de toda a armadura. Por quê, meus irmãos? Porque, primeiro, nós temos que compreender que estamos em constante guerra. Existe uma guerra espiritual, meus irmãos. Desde o jardim do Éden, desde quando o homem pecou, desde a queda do primeiro homem, nós estamos em constante guerra. Há uma guerra espiritual para que você não consiga orar, e é por isso que vem o desânimo. Há uma guerra espiritual para que você leia a palavra, mas não compreenda. Há uma guerra espiritual que muitas vezes te impede de ver os seus próprios pecados.
As trevas militam contra nós o tempo todo, meus irmãos. A todo momento, porém, existem crentes que não compreendem essa verdade. E que não estão atentos a perceber que nós estamos no meio de uma guerra. E não é guerra política, não é guerra apenas ideológica, é uma guerra espiritual. Observe tudo que você passa durante o seu dia. Observe tudo que acontece ao redor do mundo. Nós somos constantemente atacados pelas forças das trevas. Porém, nós precisamos compreender que a nossa guerra não é contra a carne, não é contra o sangue, mas é contra os principados e potestades que atuam na região celeste. A sua guerra não é contra o seu marido, a sua guerra não é contra a sua esposa, a sua guerra não é contra o seu irmão, a sua guerra não é contra o seu patrão, a sua guerra não é contra o seu vizinho. A sua guerra não é contra aquela pessoa que te ofende, te ataca, sem razão. A nossa guerra tem um inimigo claro, que são os principados e as potestades. E que habitam na região celeste a todo tempo, tentando impedir que as respostas de Deus cheguem. Quando Daniel estava orando para que Deus lhe revelasse, é bem claro isso sobre essa guerra espiritual. O anjo Gabriel chega e diz assim: olha, desde o primeiro dia que você se prontificou a orar, eu saí para responder. Mas quando eu saí, as potestades e principados, dos medos e dos persas, me impediram, e eu tive que voltar. E aí eu chamei reforço, chamei Miguel. Irmãos, nós brincamos muito com muitas coisas e não compreendemos essa realidade, infelizmente. O segundo ponto, meus irmãos, que nós precisamos ter bem claro é saber que são tempos difíceis. Às vezes você pode pensar que a guerra é só interna, com você mesmo. Mas 2 Timóteo 3, capítulo 1 ao 9, vai dizer o seguinte: sabe disso, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. Afaste-se desses também. São esses os que se introduzem pelas casas e conquistam mulheres instáveis, sobrecarregadas de pecados, aos quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Elas estão sempre aprendendo mas jamais conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Como James e Jambres se opuseram a Moisés, esses também resistem à verdade. A mente deles é depravada, são reprovados na fé. Não irão longe, porém, como no caso daqueles, a sua insensatez se tornará evidente a todos. Irmãos, quando Paulo escreveu esse texto, ele foi direcionado pelo Espírito Santo para falar sobre os nossos dias. Eu estava ontem comentando com meu esposo e falando o seguinte: a gente está vendo a Bíblia, o Apocalipse em 3D. Nós somos a geração que está vivendo o Apocalipse em 3D. Porque antes você lia a Bíblia e você entendia algumas coisas, mas havia muitas coisas que eram mistérios e a gente não tinha noção de como ia ser, como ia acontecer. Mas nós estamos numa época em que as verdades de Apocalipse estão sendo reveladas a nós assim, ó, 3D, como face a face. Nós estamos vivendo dias trabalhosos, dias difíceis, dias que nos sobrecarregam.
Observe as pessoas ao seu redor. Quando você está na rua, as pessoas passam apressadas. As pessoas não se importam se estão cortando a fila para alcançar seus objetivos. Os valores morais não existem mais. Ao contrário, parece que hoje o certo é você ser errado. Para o mundo, porque para Deus não. Mas parece que para o mundo em que nós vivemos hoje, quanto mais errado você for, quanto mais você amar as coisas desse mundo, para eles é melhor. E o que é que nós percebemos disso? Que nesses tempos difíceis, se nós queremos alcançar a profundidade, nós precisamos nos revestir de toda a armadura de Deus. Nós precisamos aprofundar o nosso relacionamento com Deus. E como é que nós podemos fazer isso? Primeiro, cingindo os lombos com a verdade. O que você assiste, o que você lê, o que você fala, as coisas que chamam a sua atenção, o que há de verdade nelas? As suas palavras, o que você fala sobre o seu próximo, o que há de verdade nisso? Nós vivemos numa sociedade que fala muito sobre fake news e sobre mentira, mas vive pouco a verdade. Ou que muitas vezes acha que falar meias verdades, ocultar algumas coisas é falar a verdade. Ocultar alguma coisa é ser conivente com a mentira. E nós precisamos, meus irmãos. É o primeiro ponto, se nós quisermos resistir, se nós quisermos nos aprofundar, é cingir os nossos lombos com a verdade. Ainda que doa, ainda que para isso você precise ser excluído de muitas coisas, ser mal visto pela sociedade aí fora, porque ela não tolera a verdade. A verdade incomoda. Paulo vai dizer que nos últimos dias as pessoas teriam comichões no ouvido, a ponto de criar professores que falem o que a pessoa quer ouvir e não o que é verdade. Então a primeira coisa que nós precisamos é entender que nós servimos ao Pai da verdade, que é o caminho, a verdade e a vida. E por isso que nós precisamos refletir sobre o quanto há de verdade nas coisas que nos envolvem, que estão ao nosso redor. A segunda coisa é vestir a couraça da justiça. O quanto de justiça tem nos nossos atos e atitudes? As coisas que você faz têm sido justo? Tem mostrado a justiça de Deus? Você tem sido uma pessoa justa nos seus negócios, nos seus relacionamentos? Irmãos, se nós queremos nos aprofundar de Deus, com Deus, em Deus, a gente precisa primeiro tirar tudo aquilo que nos afasta dele. A primeira coisa, irmãos, que nós temos que fazer é justamente isso. Vestirmos de justiça, cingirmos com o lombo da verdade, cingirmos com a verdade. A terceira coisa é calçar os pés na preparação do Evangelho. É a terceira arma. Quais são os lugares que você tem ido? Quais são os lugares que o seu pé, os nossos pés nos levam para muitos lugares? Preste atenção. Aonde o nosso cérebro manda, os nossos pés vão. Quais são os lugares que você tem pisado? São lugares que Jesus pisaria? Quais são as rodas e as pessoas em que você tem se assentado?
E não é que você tem que ter só amizade com cristãos não, viu, irmãos? Não significa isso não. É o quanto você tem deixado o mundo te influenciar, nos influenciar. Aonde você vai, aonde seus pés alcançam, você fala do Senhor, você fala do amor de Deus. Aonde você vai, aonde você pisa, seria lugares que Jesus iria contigo? A gente não leva quem a gente gosta para qualquer lugar. A gente não leva quem a gente ama para qualquer lugar. A quarta arma, meus irmãos, é o escudo da fé. E aí eu quero ler 1 João, capítulo 5, versículo 4 e 5. Talvez hoje não seria essa palavra que você queria ouvir. Mas é a palavra que Deus sabe que nós precisamos ouvir. O que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus. Somente aquele que crê, que acredita que Jesus é o Filho de Deus. Irmãos, e quando nós falamos do escudo da fé, quando nós assistimos aqueles filmes antigos, que fala sobre a época romana, quando os inimigos iam atacar com as flechas, eles se juntavam, colocavam o escudo em cima, abaixavam, e aquele escudo juntava todos os escudos de todo mundo, e aquilo protegia, porque aquelas flechas vinham como fogo, com fogo. Então, a fé, como diz lá em Hebreus, é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas que se esperam. É a fé que vai nos proteger, que é o nosso escudo contra os dias maus. É quando a nossa fé está firmada em Deus. É quando nós acreditamos no Filho de Deus. Quer ver uma coisa? Quando nós somos crianças, nossa fé com relação aos nossos pais é incondicional. Toda palavra que nosso pai e nossa mãe diz, a gente acredita e muitas vezes até sem questionar. Eu lembro de muitas vezes que meu pai falava, eu vou fazer isso, eu vou fazer assim. E no meu coração eu dizia assim, ele vai fazer, porque ele é meu pai, eu sei que ele faz. Porque eu acredito. Eu sei quem ele é. E até hoje eu tenho essa sensação. Se alguém chegar para mim e dizer, seu pai falou isso, eu vou saber dizer se ele falou ou não falou, porque eu sei quem é meu pai. Eu acredito e confio. Será que o nosso relacionamento com Deus está nesse nível de profundidade? Será que mesmo se Deus não responder a sua oração, você vai continuar crendo que Ele é bom? Às vezes a gente canta que Deus é bom, Deus é a nossa força, Deus é a nossa fortaleza, mas e se Deus te disser não? Você vai continuar crendo que Deus é bom? Sabe, meus irmãos, há momentos em que a nossa fé, a todo tempo, ela é questionada. E às vezes por nós mesmos. Eu acho que todo cristão passa por aquela fase em que se questiona, mas se Deus é tão bom, por que isso está acontecendo? Mas se Deus é tão maravilhoso, é tão bondoso, por que o mal existe? São muitos questionamentos que, quando nós não cremos e não acreditamos, podem abalar a nossa fé. Mas você acredita, confia e ama em Deus a ponto de dizer, eu sei que o Senhor é bom. Esses dias eu estava ouvindo aquele hino, tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu comecei e eu estava passando por uma crise de ansiedade. Meus medos, minhas angústias, meus anseios com relação ao futuro. E quando eu comecei a cantar esse hino, e falar, tua bondade me seguirá, Senhor. Eu senti o Espírito Santo tirar todo o medo, toda a dor, toda a angústia. E me mostrar que eu
não precisava ter medo. E a única coisa que eu pensava é: o Senhor é bom. É como Jó diz: ainda que eu morra, mas Ele é bom. Só que, será que nós estamos nesse nível espiritual? De continuar amando a Deus, ainda que Ele não faça aquilo que a gente quer? Porque isso é a fé verdadeira. A fé verdadeira não é você acreditar apenas naquilo que você vê. Você não ama a pessoa só quando ela faz coisas boas para você. Se a pessoa te faz alguma coisa e você deixa de amá-la, é porque na verdade você nunca amou, verdadeiramente. Que a nossa natureza é má. A nossa natureza tem tendência ao mal. Irmãos, e é por isso que nós precisamos ter esse escudo da fé. Nos momentos em que a tua fé fraquejar, nos momentos em que o medo aparecer, em que a dúvida aparecer, faça coisas, coloque louvores que façam você lembrar de quem é Deus. De quem Deus é. E de tudo que Ele já fez por você. E de tudo que Ele faz diariamente pela sua vida. Irmãos, a próxima arma que a palavra nos mostra é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Paulo vai dizer que o obreiro tem que manejar bem a palavra. Cadê a sua Bíblia? Segura a sua Bíblia aí, por favor. Essa é a sua espada. Essa é a nossa espada. E há poder na palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E eu não falo isso da boca para fora, eu falo porque houve vezes que eu peguei a palavra, eu estava destroçada e peguei a palavra e eu ministrei a palavra para mim mesmo, para minha alma. Igual aquele salmista diz: porque está batida minha alma. Espera em Deus. E eu peguei versículos da palavra e disse assim: olha, assim tão certo como o Senhor vive, assim como aconteceu com Jó, assim como aconteceu com Abraão, assim como aconteceu com vários personagens, Senhor, a tua palavra é viva. Só que às vezes, irmãos, nós a tratamos como se fosse apenas um livro. E não entendemos que o que está aqui nessa palavra é para nós. Não sabemos manejar bem a nossa espada. Não sabemos, ou muitas vezes é como se a palavra de Deus não tivesse vida para muitas pessoas. É apenas mais um livro, é apenas mais um texto. Mas ao abrir a minha Bíblia, eu sinto vida na palavra. Ao ler sobre Jó, eu penso, realmente, Deus não é Deus que é apenas do passado, Ele é comigo. Eu lembro de uma vez que eu estava internada, e eu estava batida por ter ficado internada. E eu pedi para minha mãe mandar minha Bíblia. E quando eu abri a minha Bíblia, eu abri em Salmos 46, que dizia o seguinte: Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. Eu conto isso, eu acho que eu já contei isso outra vez que eu preguei, mas eu conto isso porque isso me marcou. Irmãos, e eu disse assim: Deus, o Senhor está falando comigo que amanhã o Senhor vai fazer algo. Eu tomo posse dessa palavra que o Senhor vai me ajudar. E que ao romper da manhã eu vou receber respostas. Irmãos, no outro dia eu tive alta. Porque há poder na palavra do Senhor. Há poder na palavra, meu irmão. Maneje bem a sua palavra. Se você quer ter vida profunda com o Espírito Santo, se você quer ter uma vida de profundidade, maneje bem a palavra. Não se contente em ser um ouvinte da palavra. Mergulhe na profundidade que há na palavra. A outra arma espiritual que nós temos é orar em todo o tempo. Eu peço que, coloca Tiago capítulo 5, 16, irmã, por favor. Portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e orem um pelos outros para serem curados.
a oração de justo pode muito em seu efeito. Você crê no poder que há na oração? Irmãos, muitas vezes nós oramos tão pouco. Muitas vezes nós não sabemos orar como convém. Mas há um poder imenso na oração. E eu creio que se cada um tivesse a oportunidade, ia falar para alguém, ia dizer para alguém quantas orações o Senhor já respondeu. A oração é uma das armas principais que nós temos. E nós devemos orar em todo o tempo. É isso que Tiago vai dizer, que nós devemos em todo o tempo orarmos uns pelos outros. Ou seja, não apenas por você, não apenas pelas suas causas. Não seja egoísta orando apenas pelos seus. Ore pelos outros também. Jó foi curado a orar pelos seus amigos. E aqui eu já falo sobre intercessão. Você tem intercedido pelas pessoas? Você tem intercedido pelo seu país? Você tem intercedido pelo seu estado? Você tem orado por Jaguará? Te comove a situação que o mundo aí fora está? Você se comove ao ver um jovem sendo dominado pelas drogas? Seu coração dói ao ver alguém na rua passando necessidade? E ainda que você não possa fazer nada financeiramente, mas você ora. Irmãos, nós precisamos orar um pelos outros. Porque as guerras não são fáceis. E nós precisamos entender a importância que tem orarmos uns pelos outros. Precisamos também vigiar. Estar na torre da vigília, essa é outra arma. Se nós queremos mergulhar na profundidade de Deus, nós temos que nos apegar a essas armaduras espirituais. E só assim, nós vamos poder, não ter o conhecimento total, porque nós somos limitados. Não Deus, mas nós somos. Mas nós vamos poder ter um pouquinho do tanto que Deus é grande, do tanto que Deus é maravilhoso, do conhecimento de Deus. E aí nós vamos saber qual a largura, a altura e a profundidade do amor de Deus. Você está aqui hoje porque muitos intercederam por você, ainda que você não saiba. Você venceu muitas guerras porque muitos soldados intercederam por você, ainda que você não saiba. Quer ver uma coisa? Houve momentos em que o Espírito Santo ministra no coração para orar por alguém. E eu acredito que assim como o Espírito Santo faz isso comigo e me faz lembrar de pessoas para orar, eu acredito que o Espírito Santo fez muitas pessoas também orar por você, ou te lembra de pessoas que você deveria orar. E às vezes você se passa, e às vezes você diz, depois eu oro, e o Espírito Santo te incomoda para orar por alguém. Só que nessa noite, eu quero que eu vou pedir ao Ministério de Louvor, que se puder cantar, eu acho que é o terceiro hino, que fala sobre as armaduras de Deus. Enquanto o Ministério de Louvor estiver louvando, você vai orar por alguém. Você vai interceder por alguém.